Lembra-se de quando abrir um frasco de doce ou carregar os sacos das compras do supermercado não era um desafio? O que aconteceu àquela força que dávamos como garantida? De repente, subir um lanço de escadas parece uma maratona, e o simples ato de se levantar de uma cadeira exige um esforço consciente. Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Aquela sensação de que o nosso próprio corpo já não nos obedece como antes, a perda subtil de independência, o medo de uma queda, é frustrante e, por vezes, assustador. Muitos de nós ouvimos dizer para comer mais proteína, e talvez até tenhamos um frasco de manteiga de amendoim na despensa a pensar que estamos a fazer o melhor. Mas e se eu lhe dissesse que há um segredo, um pequeno fruto seco, que a ciência está a descobrir ser um verdadeiro construtor de músculos para nós, depois dos 60, muito mais eficaz do que o amendoim? Neste vídeo vamos desvendar que fruto seco é este e por que é tão poderoso. E não vamos ficar por aqui. Vou partilhar consigo outros alimentos e hábitos simples, muitas vezes ignorados, que podem ajudar a reverter essa perda de força, dar-lhe mais energia e devolver-lhe a confiança no seu corpo. Fique comigo até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e o que fará a maior diferença no seu dia a dia. Vamos então começar a desvendar este mistério e a construir um corpo mais forte, passo a passo. Aquele frasco de manteiga de amendoim pode parecer uma opção saudável e cheia de proteína e não está totalmente errado. Mas quando o nosso objetivo é combater a perda muscular que vem com a idade, precisamos de ser mais inteligentes e estratégicos. O verdadeiro herói da nossa história muscular é, na verdade, a nós. Sim, a simples e humilde nós. E deixe-me explicar por quê. O amendoim, tecnicamente, não é um fruto seco, é uma leguminosa. Para algumas pessoas, pode causar alguma inflamação, e a inflamação é uma das maiores inimigas dos nossos músculos à medida que envelhecemos. Pense na inflamação como um pequeno fogo constante dentro do seu corpo. Este fogo não só causa dor nas articulações, como também acelera a degradação do tecido muscular. É como tentar construir uma casa enquanto alguém a está a tentar queimar. As nozes, por outro lado, são uma potência anti-inflamatória. Elas são o único fruto seco com uma quantidade significativa de um tipo especial de gordura ômega 3, chamado ácido alfa-linolênico, ou ALA. Não se preocupe com o nome complicado. O que precisa de saber é que este ALE é como ter uma equipa de bombeiros a postos no seu corpo pronta para apagar esses pequenos fogos de inflamação. Ao reduzir a inflamação, está a criar o ambiente perfeito para os seus músculos não só pararem de se degradar, mas também para começarem a reconstruir-se. Mas a magia das nozes não para por aí. Elas estão repletas de antioxidantes, especialmente uns compostos chamados polifenóis. Imagine que os seus músculos são feitos de tijolos. Cada vez que fazemos um esforço, seja a caminhar, a fazer jardinagem ou a brincar com os netos, criamos um pequeno dano nesses tijolos, um processo chamado estresse oxidativo. É normal. Mas com a idade, a nossa capacidade de reparar esses danos diminui. Os antioxidantes das nozes funcionam como uma equipa de restauro, protegendo os tijolos do dano e ajudando na sua reparação. Portanto, cada noz que come está ativamente a proteger a integridade dos seus músculos. E claro, as nozes também têm proteína e fibra, que são essenciais. Mas é esta combinação única de gorduras anti-inflamatórias e antioxidantes protetores que as torna muito superiores à manteiga de amendoim para a nossa faixa etária. Integrá-las na sua vida é muito simples. Não precisa de comer um saco inteiro. Um pequeno punhado por dia é suficiente. Pode adicioná-las partidas às suas papas de aveia de manhã, misturá-las no iogurte ou salpicá-las por cima de uma salada ao almoço. Uma das minhas formas favoritas é fazer a minha própria manteiga de noz. É incrivelmente fácil. Coloque um bom punhado de nozes num triturador ou processador de alimentos, uma pitada de sal marinho e talvez um fiozinho de azeite para ajudar a ligar. E triture até ficar cremoso.
O sabor é delicioso e está a dar ao seu corpo exatamente aquilo de que ele precisa. Agora, de nada adianta ter os melhores tijolos e a melhor equipa de restauro se não tivermos o cimento para unir tudo. E esse cimento, no nosso corpo, é a água. Eu sei. Toda a gente diz, beba mais água. Mas o problema é mais profundo do que parece. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede enfraquece. Podemos estar a ficar desidratados e nem sequer nos apercebemos. Além disso, muitos de nós evitam beber água, especialmente ao fim do dia, por medo de ter de se levantar à meio da noite para ir à casa de banho. Mas a desidratação é absolutamente devastadora para os músculos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estão desidratados, ficam mais propensos a cãibras, sentimos-nos mais cansados e, crucialmente, os nutrientes que estamos a consumir, como os das nozes, não conseguem chegar eficientemente às células musculares para fazer o seu trabalho. Mas aqui está o segredo. Não se trata apenas de beber água pura. Para uma hidratação verdadeiramente eficaz, precisamos de um pequeno truque. Da próxima vez que encher um copo de água, adicione uma pequena pitada de sal marinho integral e esprema um pouco de sumo de limão. Por que é que isto funciona? O sal marinho integral, não o sal de mesa refinado, está cheio de minerais essenciais como sódio, potássio e magnésio. Estes são os chamados eletrólitos, e são eles que ajudam a levar a água para dentro das nossas células. São também vitais para a contração muscular e para a função nervosa. Quando suamos, ou simplesmente ao longo do dia, perdemos estes minerais. Adicionar uma pitada de sal à água ajuda a repô-los. O limão, além de dar um sabor agradável, ajuda a equilibrar o corpo e é rico em vitamina C. Essencialmente, está a criar a sua própria bebida desportiva natural, sem todo o açúcar e os químicos das versões compradas em loja. Tente começar o seu dia com um grande copo desta mistura, antes mesmo do café ou do chá. Vai sentir-se mais desperto e energizado. E mantenha uma garrafa consigo durante o dia. Não precisa de beber tudo de uma vez. Vá bebendo pequenos golos. Vai notar uma diferença na sua energia e em como os seus músculos se sentem. Agora que estamos a nutrir os nossos músculos com os blocos de construção certos, como as nozes, e a garantir que estão bem hidratados com a nossa água mineralizada, precisamos de lhes dar um motivo para crescer. E isso não significa de todo que tenha de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O maior inimigo dos nossos músculos depois dos 60 anos é a inatividade, especialmente os longos períodos que passamos sentados. Quando ficamos sentados a ver televisão, a ler ou ao computador durante horas a fio, estamos a enviar uma mensagem muito clara ao nosso corpo. Estes músculos das pernas e do tronco não são necessários. E o corpo, sendo muito eficiente, começa a desmantelá-los para poupar energia. A solução não é forçar-se a fazer 1 hora de exercício que odeia, mas sim integrar o que eu gosto de chamar de petiscos de movimento ao longo do seu dia. Pense neles como pequenos lanches de atividade que mantêm os seus músculos despertos e ativos. A beleza disto é que pode adaptá-los completamente à sua rotina. Por exemplo, enquanto espera que a água ferva para o seu chá da manhã, em vez de ficar parado a olhar, encoste-se à bancada da cozinha e faça 10 agachamentos lentos e controlados. Não precisa de ir muito abaixo, apenas o suficiente para sentir os músculos das coxas a trabalhar. Está aberto a ver o telejornal ou a sua novela favorita? Durante os intervalos, em vez de pegar no telemóvel, levante-se. Marche no lugar, levantando os joelhos o mais alto que conseguir confortavelmente. Ou então, faça alguns alongamentos suaves. São apenas 3 ou 4 minutos, mas ao longo de uma noite somam quase 15 minutos de atividade. Um dos exercícios mais poderosos que podemos fazer é simplesmente levantarmos-nos de uma cadeira. Mas com um desafio. Faça-o sem usar as mãos ou os braços para se empurrar. Use apenas a força das suas pernas. Quando se for levantar, faça uma pausa e tente fazê-lo 3 vezes seguidas. Sente-se, levante-se. Sente-se, levante-se. Sente-se, levante-se.
Isto é um exercício de força funcional incrível que o ajudará a manter a sua independência por muito mais tempo. Estes petiscos de movimento reprogramam o seu corpo. Em vez de longos períodos de inatividade seguidos de um curto período de atividade, está a dizer aos seus músculos, de hora a hora, que eles são importantes, que são necessários, e o corpo responde a esse estímulo constante, mantendo-se mais forte. Agora, vamos falar sobre a noite. A noite é o período em que o nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação. Enquanto dormimos, o corpo reconstrói os tecidos danificados, incluindo as microlesões nos músculos que ocorrem com a atividade diária. No entanto, se formos para a cama de estômago vazio após um jantar leve muito cedo, podemos passar por um longo período de jejum. Durante este tempo, o corpo pode começar a quebrar o tecido muscular para obter os aminoácidos de que precisa. É aqui que entra um hábito noturno surpreendentemente eficaz. Comer um pequeno lanche rico em proteína de digestão lenta cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar. E o alimento estrela para este trabalho é o queijo fresco, seja o queijo cottage ou, ainda mais comum e delicioso em Portugal, o requeijão. Por que estes? Porque são ricos numa proteína chamada caseína. A caseína é o que se chama uma proteína de libertação lenta. Quando a comemos, ela forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que seja digerida muito lentamente. Isto significa que, ao longo de várias horas, enquanto dorme, o seu corpo recebe um fornecimento constante e gradual de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Este fluxo contínuo de nutrientes alimenta o processo de reparação muscular durante toda a noite, prevenindo a degradação e promovendo a reconstrução. É como deixar material de construção disponível para os trabalhadores do turno da noite. Não precisa de uma grande quantidade. 2 ou 3 colheres de sopa de requeijão são suficientes. Pode comê-lo simples ou, se preferir, adicione uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, ou alguns frutos vermelhos, que são ricos em antioxidantes. É um lanche leve, que não vai pesar no estômago nem perturbar o seu sono, mas que fará uma diferença notável na manutenção da sua massa muscular a longo prazo. Além disso, ajuda a manter a saciedade, evitando aqueles ataques de fome noturnos que nos levam a petiscar bolachas ou outras coisas menos saudáveis. Já falamos de frutos secos poderosos, de hidratação inteligente, de salpicar o dia com movimento e até de um lanche estratégico antes de dormir. Cada um destes hábitos é uma peça importante do puzzle para construir um corpo mais forte e resiliente. Mas o hábito mais poderoso, aquele que realmente pode transformar a sua força e a sua saúde geral, é algo que a maioria de nós ignora completamente. Algo que fazemos cerca de 20.000 vezes por dia sem pensar. A nossa respiração. Agora pode estar a pensar: como é que respirar pode construir músculos? Isso não faz sentido nenhum. A ligação é indireta, mas é talvez a mais crucial de todas. A chave está numa hormona chamada cortisol. O cortisol é conhecido como a hormona do estresse. Quando estamos preocupados com as finanças, com a saúde, com a família, ou simplesmente a sentir a ansiedade do dia a dia, o nosso corpo liberta cortisol. Esta hormona foi desenhada para nos ajudar em situações de perigo iminente, dando-nos um impulso de energia para lutar ou fugir. O problema é que, no nosso mundo moderno, o perigo é constante e de baixa intensidade, o que significa que muitos de nós vivemos com níveis cronicamente elevados de cortisol. E aqui está a ligação devastadora. O cortisol é altamente catabólico. Uma palavra complicada que significa simplesmente que ele quebra os tecidos do corpo para obter energia. E um dos seus alvos favoritos é o tecido muscular. Ter cortisol cronicamente elevado é como ter um ladrão dentro de casa a roubar-lhe os músculos, peça por peça, todos os dias. Você pode estar a comer as nozes, a fazer os seus agachamentos, mas se os seus níveis de estresse estão sempre altos, está a lutar uma batalha perdida. E qual é o antídoto mais rápido e eficaz para o cortisol? A respiração profunda e diafragmática. Quando respiramos de forma curta e rápida,
Usando apenas o peito, como a maioria de nós faz quando está ansiosa, estamos a sinalizar ao nosso corpo que estamos em perigo, mantendo o sistema de estresse ativado. Mas quando respiramos de forma lenta e profunda, usando o diafragma, o grande músculo que fica por baixo dos nossos pulmões, ativamos o sistema nervoso parasimpático. Este é o nosso sistema de descansar e digerir. É o interruptor que desliga a resposta ao estresse. Acalma o ritmo cardíaco, baixa a pressão arterial e, crucialmente, reduz a produção de cortisol. Ao praticar a respiração profunda, está a transformar o ambiente químico do seu corpo de um estado catabólico, de quebra muscular, para um estado anabólico, de construção muscular. Está a dizer ao seu corpo que está seguro e que pode usar a sua energia para reparar e construir, em vez de se preparar para uma emergência. A prática é muito simples. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Coloque uma mão sobre a sua barriga e a outra sobre o seu peito. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, e sinta a sua barriga a expandir-se como um balão. A mão que está na sua barriga deve subir, enquanto a mão no seu peito deve mover-se muito pouco. Depois, expire lentamente pela boca, como se estivesse a soprar por uma palhinha, contando até 6. Sinta a sua barriga a descer. Faça isto por apenas 5 minutos quando acordar de manhã e 5 minutos antes de ir dormir. Faça-o também sempre que se sentir ansioso, sobrecarregado ou cansado durante o dia. Então, veja bem, não se trata de uma pílula mágica. Trata-se de dar ao nosso corpo as ferramentas certas de forma holística. Começa com a troca de um hábito comum, como a manteiga de amendoim, por algo muito mais poderoso como as nozes, ricas em compostos que combatem a inflamação. Continua com a hidratação inteligente, com aquele toque de sal e limão para realmente nutrir as nossas células. Depois, salpicamos o nosso dia com pequenos momentos de movimento, lembrando aos nossos músculos que ainda precisamos muito deles. À noite, damos-lhes o alimento de libertação lenta de que necessitam para se reconstruírem enquanto dormimos, com um pouco de requeijão. E, finalmente, envolvemos tudo isto numa calma protetora, usando a nossa própria respiração para combater o maior inimigo dos nossos músculos, o estresse crônico. Sei que pode parecer muita coisa, mas não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja apenas adicionar um punhado de nozes ao seu iogurte. Ou talvez seja praticar a sua respiração por 2 minutos antes de dormir. Cada pequeno passo é uma vitória. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê uma oportunidade. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de experimentar? Já conhecia o poder das nozes para os músculos? Ou talvez tenha a sua própria dica para se manter forte e ativo? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta conversa útil e quer receber mais conselhos práticos para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Nunca é tarde para começar a cuidar de si. O melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor dia é hoje. Cuide-se, mantenha-se forte e viva cada dia com alegria e energia. Um grande abraço e até a próxima.